Olá para você que está acessando mais um vídeo aí dos estudos sobre as alianças da Bíblia. Seja bem-vindo, que você se sinta à vontade, permaneça até o final, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal se ainda não é, receba aí, todo o nosso material que é muito relevante. Você pode nos acompanhar se você perdeu, a parte anterior, porque nós já estamos chegando ao final desse estudo. Você pode acessar os vídeos anteriores e assim você terá o estudo todo. E também nós temos a apostila, sobre o estudo, o assunto. E na apostila você tem toda a indicação dos versículos, dos textos bíblicos que embasam as nossas afirmações. Fazer a leitura aqui seria muito cansativo, muito longo, então nós colocamos à disposição na apostila, ok? Nós terminamos o nosso último estudo falando sobre o selo da aliança eterna. Nós já estamos na aliança eterna. E falamos que o selo do Espírito, o selo da aliança eterna é um deles, o Espírito Santo. E hoje vamos falar sobre o selo do corpo glorificado de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, teve o seu corpo oferecido em sacrifício, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, Ele ainda esteve um tempo aparecendo aos discípulos, e Jesus depois voltou, para a glória, para estar à destra do Pai, e aí ele recebeu um corpo que a Bíblia chama de corpo glorificado. E esse corpo glorificado lá no céu, dentro da aliança eterna, se constitui um selo. E nos conselhos da triunidade, na aliança eterna, foi estabelecido que sobre a obra completa do Filho pelo pecado, em sua sepultura por 3 dias, o Espírito Santo o ressuscitaria da morte, o Espírito Santo vivificaria o corpo de Jesus e o traria à vida e à glória, no poder de uma vida agora indissolúvel. Seu corpo seria espiritual e glorioso, não mais um corpo de matéria, mas um corpo espiritual e glorioso. Seria o selo do Espírito Santo sobre a aceitação da obra completa de Cristo. Em sua ascensão, então, ele tomou esse corpo que, agora limpo, sem pecado, e trouxe esse corpo de volta para o céu. Então está lá no céu, na sala do trono, no trono à destra do Pai. Portanto, há um homem glorificado no céu, lá junto à Trindade. Seu corpo glorificado se tornou a segurança, o penhor e o selo daquilo que o Espírito Santo ainda fará, por todos os crentes na consumação das promessas da nova aliança. Então, a aliança eterna, ela cumpre, a nova aliança se cumpre aí na aliança eterna.
E agora vamos ver o que isso quer dizer em relação à igreja, porque também essa promessa pertence à igreja. Quanto ao crente, né, o crente da nova aliança, o aspecto final e completo do selo de Deus é a imortalização e glorificação do seu corpo redimido. Que o crente é redimido espiritualmente através da nova aliança é confirmado aí por muitas escrituras. Ele é nascido do Espírito, selado pelo Espírito, seu Espírito é recriado, torna-se a habitação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Ali a morte é arrancada, o pecado é arrancado, a vida de Deus, a vida eterna, a vida imortal, a vida da qualidade de vida que Deus tem é inserida em seu espírito. E o espírito do ser humano é o seu verdadeiro ser. É esse espírito que será glorificado, assim como Jesus tem um corpo espiritual glorificado no céu. As escrituras também demonstram que na redenção final o crente receberá o corpo glorificado. Aleluia por isso. Por ocasião da segunda vinda, a primeira foi quando ele veio para morrer na cruz do Calvário. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos, os que ainda estiverem vivos aqui na terra, serão transformados num piscar de olhos. Juntamente receberão um corpo imortal e glorioso. Todos os crentes receberão um corpo igual ao de Jesus. A promessa se tornou possível pela nova aliança. Este será de fato o selo de Deus sobre aqueles que estiverem em relacionamento de aliança com Deus Pai por meio da fé em Cristo Jesus. Os corpos ressurretos e imortais dos santos brilharão em variadas glórias como o sol, a lua e as estrelas. Isto ocorrerá na segunda vinda de Cristo, quando soar a última trombeta. Isso leva o crente da nova aliança à eternidade e aos benefícios completos da aliança eterna, feita na eternidade passada, antes do começo do tempo. Hoje, o corpo de Cristo é um exemplar do corpo glorioso que o crente da nova aliança terá. O homem na triunidade é a nossa segurança de um selo pleno, completo. Todos os selos das alianças anteriores fluíram para a cruz em Cristo e apontaram para o selo da nova aliança, o Espírito Santo. O selo da nova aliança é o Espírito Santo. O selo da nova aliança é apenas uma sombra às primícias, às primeiras obras do Espírito Santo. O complemento, a conclusão dessa obra do Espírito Santo é a glorificação do corpo espiritual que é real e eterno, como o corpo de Cristo hoje lá no céu. O Espírito Santo e o corpo espiritual juntos constituem o selo, o sinal e o penhor da aliança eterna para os redimidos de todas as eras,
de todas as tribos, raças, línguas e nações. É tremendo o que está por vir. Em terrível contraste, haverá aqueles que rejeitarão as alianças de Deus, rejeitarão a Cristo e, portanto, seus corpos serão lançados no lago de fogo ou inferno e sofrerão tormentos espirituais por toda a eternidade. É por causa da obra do Espírito Santo a ser completa na redenção do corpo do crente que a pessoa da nova aliança procurará glorificar a Deus em seu espírito, pois foi comprado por alto preço. Veja, receberemos tudo isso. Deus só quer de nós amor, obediência, serviço. O nome de quem fez a aliança. Então, Deus se revela através dos seus nomes, tá? É uma coisa que nós precisamos entender na Bíblia, né? Na cultura que Deus trouxe para o povo de Israel. O nome tem significado e isso é muito importante. Fala muito no reino espiritual. O mais importante na aliança é o nome ou os nomes dos que a fazem. As alianças divinas, elas se dividem em dois grupos: a aliança da criação e as alianças de redenção. Deus assinou o seu nome nas suas alianças que foram estabelecidas por causa do seu amor pelo seu povo, a despeito da maldade dele, do povo. Ele tudo fez por causa do seu nome. Nome é importantíssimo para Deus. Pelo menos os nomes que ele dá a si mesmo. Os nomes de Deus com o prefixo El, E-L. Vamos olhar para a aliança da criação. A primeira aliança envolvendo o homem, o ser humano, é a aliança edênica, que é a aliança da criação, revelando os propósitos de Deus para o homem. Esta aliança é assinada com o nome de Deus, que envolve as três pessoas da triunidade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Só no capítulo 1 de Gênesis, o nome Deus aparece cerca de 32 vezes. A palavra hebraica Elohim é uma palavra plural e demonstra aí a unidade na pluralidade das pessoas divinas. Então, quando ele se refere ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, aí aparece Elohim. Para nós, na Bíblia, só aparece Deus. Deus, 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 Deus. Mas se você vai para o hebraico, a palavra ali é Elohim. Então, Elohim aparece 32 vezes no capítulo 1 de Gênesis, onde está acontecendo a criação. Ok? A palavra Elohim simplesmente significa objeto ou objetos de adoração, que devem receber adoração da criação inteligente, como é a criação do homem, como é a criação dos anjos. Através das Escrituras é usada em referência ao verdadeiro Deus, mas também ela pode ser usada a anjos,
a demônios e até mesmo aos homens. Você pode conferir isso no Salmo 82:1, 138:1, João 10, 33 a 35, 1 aos Coríntios 8, 4 a 6. A palavra El no singular significa o forte, o poderoso. Elohim, na forma plural, envolve as três pessoas da triunidade, os autores, os feitores da aliança. Deus Elohim, então, esteve ali na criação, na aliança edênica ou aliança da criação. Quando Deus disse, façamos o homem, façamos, plural, conforme a nossa, não a minha, a nossa imagem e a nossa semelhança, plural. E Deus criou o homem à imagem e semelhança de Elohim. Então aqui é Elohim falando em Gênesis 1, 26 a 28. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam atuando juntos na aliança edênica, declarando o propósito para a criação do ser humano. O nome de Deus com o prefixo El é usado milhares de vezes na Bíblia e sua verdade predominante é que Deus é criador, é forte, poderoso e único objeto da adoração do ser humano à sua criatura. O ser humano é criatura, Deus é o El, é o Criador, o poderoso. E Ele quer da sua criatura a adoração. O ser humano foi criado para adorar a Deus, o Criador, pois ele depende totalmente de Deus para a sua própria existência. O ser humano foi criado para glorificar e adorar a Deus e realizar a sua vontade. Nas Escrituras, onde aparece o nome El Elohim, sempre fala do Deus Criador e se refere à aliança da criação e principalmente, em particular, a aliança edênica. Os vários nomes com o prefixo El, geralmente traduzidos como Deus, e nós vamos ver alguns nomes compostos. El mais outro nome aí, geralmente composto com um nome ou título de Deus. El quer dizer forte, poderoso, criador. É usado para a triunidade no singular, mostrando que cada pessoa na Trindade é Deus coigual em natureza, poder, atributos e glória. Então, Pai, Filho, Espírito Santo, eles são iguais. Nos mesmos atributos, no mesmo poder, apenas com funções diferentes. O Pai é El, Jesus é El, ou Filho, e o Espírito Santo é El. Elohim, Deus ou deuses, é o equivalente ao Pai, Filho e Espírito Santo no Novo Testamento. Fala da unidade e ainda assim da pluralidade nas pessoas divinas. Elohá, o único e verdadeiro Deus, isso em contraste com o politeísmo e panteísmo das nações pagãs. Fala da unidade do ser de Deus. El Elyon, Deus o Altíssimo, o mais elevado. Isso significa a onipresença de Deus que está acima de todas as coisas.
El Shaddai, Deus todo-poderoso, Deus forte, todo suficiente, e envolve a onipotência do ser de Deus. El Roi, Deus que tudo vê, e isso fala da onisciência do ser de Deus. El Olam, Deus eterno, e aponta para a sua eternidade, ou eternidade do seu ser. El Betel, Deus da casa de Deus, e significa a revelação do seu ser em seu lugar de habitação. El Elohe Israel, Deus de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Ele é o Deus que muda os nomes dos seres humanos e também muda a natureza deles para poderem participar do seu nome e da sua natureza. Há uma promessa que nós receberemos um novo nome. El Gibor, o poderoso e grande Deus. Elohim Elion, Deus o Altíssimo. Elohim Sabaô, Deus dos exércitos. Adon ou Adonai, mestre, proprietário, governador de tudo. Emanuel, Deus conosco. E agora temos os nomes de Deus com o prefixo Jeová ou Iavé. E aí eles vão aparecer nas alianças de redenção. Todas as subsequentes alianças reveladas na Bíblia são alianças do plano de redenção. O homem foi criado santo, perfeito, à imagem e semelhança de Deus, mas ele pecou, ele desobedeceu, ele transpôs o limite que Deus havia colocado para ele no jardim do Éden, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, porque o homem caiu e Deus não queria ficar para sempre separado da sua criatura, ele começa a estabelecer planos de redenção ou alianças redentivas, né? E aí estas alianças geralmente são assinadas com o nome de Deus e o nome redentivo dele, bem como muitas vezes aí aparece o nome composto também de Deus na aliança, como aconteceu na aliança da criação. Quando isto é visto, criação e redenção são trazidos juntos. E Deus, o Deus que criou o ser humano, é o Deus que o redime também. A mais clara revelação do nome de aliança redentiva nos é dada no chamado de Deus a Moisés, ali na sarça ardente e no processo de libertação de Israel da escravidão egípcia. Vamos dar uma olhadinha rápida. Quando o Senhor chamou Moisés para libertar a Israel do Egito, foi com base na aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, sabendo que os egípcios adoravam muitos deuses, quis conhecer o verdadeiro Deus pelo nome. Mas quem eu vou dizer que falou comigo? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Deus disse a Moisés que julgaria os deuses do Egito no seu devido tempo. Êxodo 12:12. O nome de Deus seria o nome acima de todos os deuses do Egito.
A resposta de Deus à pergunta de Moisés é encontrada em Êxodo 3, versos 14 e 15, onde lemos: Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Tremendo. Em Êxodo 6, de 1 a 6, Deus disse a Moisés que ele não era conhecido, que Deus não era compreendido completamente em seu poder e pelo seu nome Jeová a Abraão, a Isaque e Jacó, com quem ele tinha feito uma aliança. Eles não entenderam, porque Deus se revela gradualmente, um degrau de cada vez. Então ele não disse tudo a Abraão, disse o que era suficiente para sua época. Depois disse mais a Moisés, depois disse mais a Davi, até chegar na nova aliança. O nome redentivo ou de aliança de Deus com relação à redenção é revelado como Jeová, traduzido por Senhor, cerca de 6.000 vezes nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Quando Deus assina a aliança, ele diz: Eu sou o Senhor, como está em Êxodo 6, 2 a 8. A redenção é fundamentada na graça, no presente, no favor. E a graça é a manifestação em aliança assinada pelo seu nome redentivo. Vejamos as 3 maiores verdades a serem observadas em conexão com os nomes de Deus relativos às alianças de redenção. Então nós vamos ver aí o nome do ser de Deus, né? A atividade de Deus, o poder redentor e criador de Deus, mas isto nós vamos deixar para o nosso próximo vídeo, ok? Nosso tempo está se esgotando e não queremos atropelar, mas ir com calma, e estamos quase finalizando este estudo. Na próxima aula nós estaremos terminando, e então que você possa estar conosco na próxima semana, não perder nenhum dos nossos vídeos. Guarda esse material, ele é precioso, passe para outras pessoas, porque é muito importante, é fundamental, ok? Que Deus te abençoe.